Fala pessoal, hoje a gente vai comentar aqui sobre o Banco do Brasil, se ele tá barato, quando que eu vou aportar, quais são os valores que eu considero relevante aqui para essa ação na nossa bolsa brasileira, porque todo mundo está falando do Banco do Brasil em virtude do que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ele está amargando aqui uma queda considerável no último mês de 26,18%, o que é um ponto muito interessante porque o Banco do Brasil até alguns meses atrás era o queridinho da bolsa, toda a casa de análise recomendava, todo mundo queria comprar, tinha influenciador que também queria comprar e agora nas quedas ninguém gosta mais do banco, todo mundo fala mal, parece que o assunto vai ficar para sempre, a queda nos lucros vai ficar para sempre, o banco não está mais valendo absolutamente nada. Então a gente consegue ver aqui que o Banco do Brasil ele lucrou 7,37 bi no primeiro trimestre desse ano, ou seja, ele teve aqui uma queda de 20,7% e veio abaixo do esperado aqui conforme essa notícia, e o mercado não deixou barato, como a gente consegue ver aqui no gráfico anterior, ele bateu bastante na cotação em virtude dessa queda significativa no lucro. E além disso, a gente consegue ver aqui várias e várias casas de análise recomendando a venda do ativo ou também a não compra do ativo. Então a gente consegue ver aqui que a XP ela rebaixou a recomendação da ação e também cortou o preço-alvo. Eles tinham aqui uma recomendação de preço-alvo até R$ 41 e agora eles estão colocando R$ 32 por ação. Eles também revisaram para baixo as estimativas de lucros do banco em 29% para 2025 e 28% para 2026. Eles estão falando aqui que o banco vai lucrar 28 bi nesse ano e 30 bi no ano que vem. Já com relação aqui à questão da casa de análise do Banco Santander, a gente vê aqui que eles colocaram a R$ 19 a venda do Banco do Brasil, então eles destacam aqui que o Banco do Brasil é venda, então a gente coloca aqui de 45 para 26 reais, ou seja, as corretoras estão batendo aqui no Banco do Brasil em virtude dessa queda do resultado, mas será que é isso tudo mesmo? Será que o banco já não está mais valendo nada? Que é a nova empresa que vai dar prejuízo? Então vamos lá, com relação ao balanço dele, a gente consegue ver aqui que ele teve um lucro líquido ajustado de 7,4 bi, o que está bem abaixo da sua provisão do guidance para 2025, que eles projetavam anualizado de 37 a 41, porém em virtude desse lucro aqui, eles já vão revisar e muito provavelmente vão revisar para baixo desse projetado aqui. Com relação à margem financeira bruta, eles destacam aqui também uma revisão, porque era para ficar entre 111 bi e também 115, porém a gente teve aqui 23,9 bilhões, o que é um resultado bem abaixo da margem financeira bruta esperada. Já com relação ao custo de crédito, que é um ponto aqui também que eles estão revisando, ou seja, eles tinham aqui uma previsão de 38 a 42 bi, e como teve ali um custo de crédito de 10,2 bilhões, eles estão revisando esse ponto aqui também no seu balanço. Já com relação à receita na prestação de serviços, veio dentro do esperado e as despesas administrativas também estão dentro do esperado. Então são somente esses três pontos aqui que bateram na cotação, bateram no resultado do Banco do Brasil. Quando a gente vai ver o lucro líquido ajustado, a gente consegue ver aqui, comparando o primeiro trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2024, uma queda de 20% e 23%, ou seja, ele saiu de um lucro de 9,3 bi e 9,6 bi para 7,4 bi, o que para esse banco desse tamanho, dessa operação, é uma queda bem significativa, são valores muito expressivos para isso, não é nada normal aqui, então a gente vai entender o que de fato aconteceu, por que bateu nesse lucro líquido aqui do Banco do Brasil. Com relação à margem financeira bruta, a gente coloca aqui também um destaque negativo de 7,2 se você for comparar trimestre contra trimestre, e se você for comparar ano contra ano, a gente também vem aqui um decréscimo de 10,9% negativo, e você consegue ver aqui também que o spread do banco também caiu, foi caindo aqui de acordo com o seu balanço. Então esse ponto aqui também, tanto o ponto do spread quanto a margem gerencial, também pressionaram bastante aqui o resultado do Banco do Brasil. Com relação ao custo de crédito, a gente consegue ver aqui também que eles tiveram um custo de crédito aumentado ano contra ano e trimestre contra trimestre. Então aqui o comparativo do primeiro trimestre de 2024, que foi de 8,5, aqui já em 2024, no quarto trimestre, foi de 9,3, e aqui teve um salto também para 10,2 por conta do fluxo da perda esperada da carteira interna, que eles destacam aqui 5,2 para o agronegócio, 4 para a pessoa física e 1,7 para a pessoa jurídica. Esse é mais um ponto aqui que também preocupou com relação ao balanço do Banco do Brasil.
Mais um ponto negativo, na minha concepção, o calcanhar de Aquiles aqui do Banco do Brasil nesse balanço, porque esse ponto aqui foi o que de fato trouxe um lucro não tão esperado como a gente conseguiu ver, que foi o aumento da inadimplência. Então, se você for ver aqui a inadimplência do agronegócio, ela subiu exponencialmente, então ela saiu aqui de março de 2024 de 1,70 para 4,11 de 30 dias, já em 90 dias saiu de 1,19 para 3,4, março de 2024 frente a março de 2025, e o índice de cobertura também aumentou em virtude da inadimplência. Então a gente consegue ver aqui que saiu de 178,3 para 183,6. Isso daqui trouxe uma pressão muito significativa. Por quê? Porque a inadimplência, nesse caso aqui do Banco do Brasil, foi o calcanhar de Aquiles em virtude da sua exposição ao agronegócio, que não está performando tão bem assim em virtude do cenário macroeconômico brasileiro, e a gente consegue ver aqui que o banco sofreu em virtude disso. Em que pese tem aqui um acréscimo com relação à sua carteira de crédito de agronegócio, não adianta nada você aumentar a sua carteira de crédito e você também ter uma inadimplência significativa aqui com relação a isso. Por quê? Porque vai pressionar as margens do banco, vai pressionar o lucro líquido do banco, o que não é bom no quesito balanço, aqui quando a gente está tratando disso. Bom, e mais um ponto, em virtude dessa queda no lucro, a gente consegue ver aqui que o ROI do Banco do Brasil, que era um ROI muito elogiado em 2022, 2023 e também 2024, está sofrendo bastante. Então ele está com o ROI aqui hoje na casa de 11,97, o que é bem abaixo da sua média, que é 14,76, e porém está acima do setor, né? Então a gente vê aqui que a média do setor é 7,25, porém a cotação do Banco do Brasil estava um pouco mais elevada, um pouco mais esticada, em virtude desse ROI aqui, que era muito bom nos anos anteriores, e agora ele está sofrendo uma pressãozinha em virtude também da inadimplência, como eu falei para vocês no slide anterior. Bom, e aqui a gente já começa a ver como que o mercado ele é doido, né? Porque a gente tinha aqui o Banco Bradesco, que era a ovelha negra dos bancos, ninguém queria, ninguém falava, todo mundo falava que era venda, que não existiria mais, que o banco já tinha acabado, queria virar pó, e agora a gente vê aqui as casas de análise trocando o Banco do Brasil, que era aqui o queridinho da bolsa, por Banco Bradesco. Então a gente vê aqui que é muito complicado você operar nesse tipo por conta desse entre e sai das carteiras, esse entre e sai das empresas. Você não consegue ter uma visão de longo prazo, porque de repente a empresa que era boa e trouxe um balanço ruim, aí ela já começa a não valer mais nada e ninguém mais recomenda, ninguém mais quer saber. A empresa fica um lixo e a gente consegue... Nenhum influencer mais grava vídeo falando que é recomendação de compra, que é oportunidade. E quando a gente está falando de renda variável, a gente tem que colocar na cabeça que as empresas vão sim sofrer em determinados períodos, porém elas podem retomar. Bom, vamos com relação ao que a gente consegue ver do Banco do Brasil. Ele em 10 anos ele conseguiu mais que triplicar aqui o valor investido, mas a gente tem que levar em consideração que ele tem aqui altos e baixos, né? Como todo banco tem, como toda empresa estatal também tem, então ele vai sofrer aqui altas expressivas, depois quedas significativas, e ele vai operando aqui nesse ponto. Hoje, na minha concepção, o Banco do Brasil ele está em uma clara tendência de baixa, porém ele tem teto para cair mais, como eu vou mostrar para vocês no gráfico. Um ponto importante que a gente tem que levar em consideração aqui, que vai casar com a próxima informação que eu vou dar para vocês, é o histórico de pagamento de proventos que o Banco do Brasil oferece. Então a gente consegue ver aqui que mesmo sofrendo determinados pontos, como aqui na crise de 2015, como aqui também em 2020, ele nunca parou de pagar dividendos. Ou seja, isso daqui segura muito a carteira, porque mesmo que a ação caia, a cotação caia, os dividendos conseguem remunerar a sua carteira. E quem comprou em determinados pontos aqui conseguiu um retorno muito expressivo. Então, mesmo em virtude disso, a empresa continua pagando bons proventos, bons dividendos, e tem aqui uma média de dividend yield de 8,50%, o que é muito significativo, o que é muito bom para um banco, e é melhor ainda se você conseguiu aportar nas mínimas dele aqui, quando você pegou na bacia das almas, onde ninguém queria, que é basicamente o que a gente está vendo aqui hoje. Bom, quando a gente olha para gráfico aqui do Banco do Brasil, você consegue ver que hoje ele já está amargando aqui uma queda significativa de 26,44%. Porém, se a gente for ver aqui, num passado não tão distante, a gente consegue ver que ele já enfrentou quedas ainda maiores. Então aqui desde o pico
até o fundo, você vê aqui uma queda de 43%, aqui nesse ponto aqui também, em março de 2017, a gente vê aqui uma queda de 26%, aqui um ponto também, lá em janeiro de 2021, uma queda significativa de 28%, porém, quando ele retoma com uma força muito grande, então tá aqui ó, uma alta desde esse pico aqui de 187% de rentabilidade fora os dividendos. Então esse é um ciclo, é um padrão que vai se desenvolvendo no Banco do Brasil por conta de todos os ruídos, então você vê aqui quedas significativas de 44%, de 30%, de 23%, como é o que está acontecendo aqui, e as pessoas acham que o banco vai continuar tendo um balanço negativo, um balanço que está fora das expectativas do mercado, e não é bem assim. As empresas vão apresentar lucro em virtude de N cenários, e eu entendo que o Banco do Brasil, nesses preços aqui, ele consegue cair até um pouco mais. Na minha concepção, o Banco do Brasil vai buscar aqui essa regiãozinha aqui, que é a próxima região de suporte, que vai estar nos R$20. Porém, nesse ponto aqui que ele já está, é um excelente ponto de compra. Por quê? Porque você está comprando bem nesse ponto aqui que ele já bateu algumas vezes anteriormente aqui, depois ele foi testar o seu topo aqui subindo 48%. Então é um ponto interessante aqui, eu basicamente estou bem confortável com relação ao Banco do Brasil. Confesso que os meus aportes estão destinados para outras empresas, como eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do canal. Porém, nesse ponto de preço, eu acredito que seja sim um ponto de segurança bem interessante para o Banco do Brasil. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que você se inscreva no canal, assista os outros vídeos. Tem vídeos aqui bem bacana. Tem o vídeo da Sanepar, muito legal. Tem o vídeo aqui do Fundo Imobiliário Gari 11. Mais um vídeo aqui também do Banco do Brasil. Um vídeo da Klabin, Banco Bradesco. E é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.